Boa noite, irmãos. Nesse momento estamos dando início ao nosso culto e antes de mais nada, gostaria de estar orando por ele, que Deus nos conduza e tudo que viemos a fazer seja para a glória dele. Soberano Deus, graças te dou por quem tu és, graças te dou pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Aqui nós não estaríamos em grande parte, ó Deus querido, bem, porque o Senhor assim nos manteve e tem nos guardado, Deus. Nesse momento nós te pedimos e intercedemos pelo nosso culto, que todos os louvores, mensagens, dízimos, ofertas, tudo, Deus, seja para a tua honra e glória, Pai. Que a mensagem também do pastor Márcio também possa vir aos nossos corações, principalmente que nós possamos refletir, estarmos abertos àquilo que o Senhor tem a nos dizer e principalmente colocarmos assim em prática em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Essa oração que eu faço, grato, ó Pai, nos guarde, nos conduza, no nome santo de Jesus. Amém. Da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa planta e plantar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se rebelarem contra o governo. Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. Qualquer momento a polícia pode bater aqui e prender a gente. Prender por quê? Porque a gente está lá para pregar o evangelho, pregar a libertação.
especificamente na parte onde a gente mora no norte, só existe uma igreja reconhecida pelo governo. Essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições, coisas que não podem ser ditas, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que o governo não pode saber que existem. E a gente participa dessas igrejas. Essas igrejas, elas são em casas, essas igrejas são formadas por jovens, em sua grande maioria, jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa, porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, e é muito comum ouvir o testemunho de jovens convertidos ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo. Pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra. Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos texto que está em Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo primeiro porque, de certa forma, ele representa um pouco o que a liderança da igreja sente e espera. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Esse é o desejo do nosso coração, que em breve a gente possa nos encontrar como igreja, e enquanto isso não acontece, a nossa oração é de que vocês fiquem firmes no Senhor. Agora o texto de hoje está em Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 9. Diz assim: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam uma boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Amém. Deus aplique essa leitura ao nosso coração. Quero falar com os irmãos hoje sobre exortações que abrem as portas da paz. Para isso, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto, para que você possa acompanhar a linha de raciocínio. Versículo 7,
ele, na verdade, é praticamente a conclusão do texto. Ele diz assim: a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O próprio texto afirma que a paz de Deus não pode ser totalmente explicada pelo homem. O pastor Shedd, no seu livro Alegrai-vos no Senhor, ele utiliza a figura do motor de um carro. Todo motor de um carro tem um reservatório de óleo. Não estou falando do tanque de gasolina ou de álcool ou de óleo diesel. Não, tem um reservatório. Dentro do motor existe um reservatório de óleo. E este óleo, bem espesso, ele, quando o motor está em movimento, o motor se aquece, o óleo se expande, e aí então o óleo circula entre as peças que estão em movimento, garantindo assim uma lubrificação das peças e também, por consequentemente, ele conserva e prolonga a vida do motor. Assim acontece com a paz. A paz que excede todo o entendimento, ela conserva o coração e guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus, especialmente quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis. Este bloco que nós acabamos de ler, ele apresenta ali, podemos assim sintetizar o texto, ele apresenta algumas exortações que facilitam ou que abrem as portas para a paz que excede todo o entendimento. Então, quero compartilhar com vocês essas exortações que nós observamos no texto. E a primeira exortação que nós observamos, exortação que serve, que nos ajuda, que abre as portas para a paz, é a harmonia. Notem que o texto nos diz: suplico a Evódia e Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Elas precisavam voltar a ter harmonia. E a harmonia é importante para estabelecer a paz interior e também a paz entre os irmãos. Tudo que nós sabemos de Evódia e Sintique é que elas eram duas companheiras que trabalharam juntas em prol do Evangelho, juntamente com o apóstolo Paulo. No entanto, em algum momento da história, por algum problema que elas viveram, elas romperam a harmonia com o Senhor. Não com o Senhor, mas entre si. E caminharam em desarmonia, mesmo sendo crentes no Senhor Jesus. Elas não conseguiram agir com maturidade cristã, se assim podemos dizer, e caminharam em desarmonia. Meio pesado dizer isso, mas quando nós insistimos em caminhar em desarmonia com os nossos irmãos, com as pessoas com quem amamos, isso implica ou denuncia que de alguma forma nós estamos vivendo uma vida sem maturidade, uma vida infantil. E assim estavam vivendo tanto Evódia quanto Sintique. A harmonia, ela é a combinação de sons diferentes que resultam em algo agradável, algo melodioso. E a melodia e a harmonia não fica só no campo da música. A harmonia também pode ser utilizada quando você reúne várias coisas diferentes e fazem com que elas transmitam alguma mensagem, algo bonito, e tornem algo bonito. Vamos pegar um exemplo, já dei um exemplo do motor, que é um exemplo mais masculino, agora um exemplo feminino, né? Por exemplo, a harmonia de uma festa. Muitas mães gostam de dar festas para os seus filhos e festas com algum tema. Então elas pegam às vezes o tema de um super-herói, da Cinderela, algum tema que elas acham legal ou que os filhos gostam, e aí elas combinam os docinhos, o bolo, tudo na cor do super-herói, na cor da Cinderela, a decoração da mesa, a decoração das cadeiras, das paredes, e tudo fica combinando e fica em harmonia e comunicam então alguma coisa que eles querem comunicar. Isto é harmonia. Então uma coisa que eu penso é que hoje, de alguma forma,
pelo menos o problema da desarmonia não tem sido vivido pela igreja, porque já há mais de 2 meses as igrejas não têm se reunido. A nossa igreja em São Vicente, a igreja aqui em Cubatão, elas não têm se reunido. Então, não parece ser este um problema no momento da igreja do Senhor. No entanto, é importante lembrar que nós estamos dentro dos nossos lares. E é possível que dentro dos nossos lares a desarmonia tenha se instalado. É importante, então, que as famílias trabalhem em prol da harmonia, em prol dos casamentos, de um casamento harmonioso, entre os filhos, entre irmãos e irmãs. E é sempre bom lembrar que você é um instrumento para que essa harmonia aconteça. Eu costumo dizer que a pessoa que tem a ciência do problema, que sabe do problema, é aquela que é responsável para resolver ou para ajudar a resolver o problema. A Bíblia Mensagem traduz esse texto da seguinte forma: insisto a Evódia e a Síntique que resolvam as suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que o seu... A segunda exortação é em favor da alegria. Versículo 4 nos diz assim: alegrai-vos no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Então, a segunda exortação diz respeito à alegria, de nós buscarmos a alegria. O que significa alegria? Podemos lembrar que alegria significa contentamento. É estar contente com a vida. Então não se trata, por exemplo, de um contentamento passivo, acomodado, seja com a miséria própria ou com a miséria alheia. Não se trata, por exemplo, de um acomodamento à injustiça social. Contentamento está ligado a uma vida cheia de satisfação. Paulo, por exemplo, ao escrever esta carta, ele estava preso. E ao invés de reclamar da vida, ele ora pela igreja com alegria. É o que diz lá em Filipenses capítulo 4. Ele não se alegra por estar preso. Ele se alegra porque a sua prisão deu-lhe, por exemplo, a oportunidade de levar o evangelho aos guardas do palácio do governo. E mais, por incrível que pareça, os versículos de 18 e 19 do capítulo 1 informam que existiam homens, pessoas más intencionadas, que queriam prejudicar Paulo enquanto ele estava na cadeia. E por conta disso, eles pregavam o evangelho para prejudicar o apóstolo Paulo na cadeia. E ainda, existiam outras pessoas, já essas bem intencionadas, que, motivadas pelo amor sacrificial do apóstolo Paulo, também pregavam o evangelho. E aí eles tinham boas intenções e falavam: olha, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, porque o nosso líder está preso por causa do evangelho. Isso para nós é uma motivação. E aí o apóstolo Paulo se expressa assim. Ele diz o seguinte: o importante é que, de qualquer forma, Cristo está sendo proclamado. Por isso me alegro. Alegrai-vos no Senhor. A alegria ou contentamento, ela é expressado por aquilo que nós temos. Tristeza, descontentamento, murmuração fluem de um coração insatisfeitos por aquilo que não tem. Alegria e contentamento geram gratidão, reconhecimento de que o Senhor está no controle. Ingratidão, murmuração são resultados de um coração descontente com aquilo que temos e com aquilo que Deus nos deu. A alegria, ela é fruto da ação de Deus em nossas vidas. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Gálatas 5, 22 diz que a alegria é fruto da ação do Espírito Santo.
agindo em nós. Paulo exorta a nos alegrarmos no Senhor e não nas coisas que temos. Veja aí mesmo na sua casa, por exemplo. A sua casa, por mais simples que ela seja, é muito provável que você pode alistar algumas coisas que você não precisa. Coisas que fazem parte do seu conforto, coisas que proporcionam para você o preparo de uma alimentação mais rápida. Tudo isso é conforto. Não significa que você tenha que se desfazer de tudo isso. Pelo contrário, podemos agradecer a Deus. Mas se nós alistarmos, nós vamos perceber que essas coisas não são de extrema necessidade para as nossas vidas. Segundo Reis capítulo 4, versículo 9, conta que um casal construiu um quarto pequeno para o profeta Eliseu. Ali naquele quarto, eles colocaram uma cama, uma cadeira, uma lâmpada e uma mesa. E eu fiquei me imaginando como seria a minha vida, como seria ficar num quarto apenas com uma cama, uma cadeira, uma lâmpada e uma cama. Já parou para pensar nisso? Já se colocou nesse lugar? Talvez muitas pessoas sentiriam falta do celular, falta do telefone, falta de comunicação. Mas nós estamos, de alguma forma, muito mal habituados com tantas coisas, com tantas parafernálias que, de certa forma, sobrecarregam até mesmo o nosso dia. Alegria é igual a contentamento. É uma disposição de coração. Alegrar-se no Senhor é contentar-se com aquilo que o Senhor nos deu. Há um cântico que nós conhecemos muito bem que diz: alegrar-me-ei, pois tem-me dado razão para viver, e o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento. Que nós aprendamos a nos alegrar dia a dia no Senhor. Terceira exortação que nós extraímos do texto é a exortação que destaca a amabilidade e a moderação como um bom testemunho. Versículo 5 diz assim: seja a vossa amabilidade, uma outra tradução diz moderação, conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, preso injustamente, ensina a igreja a ter uma atitude firme, paciente, humilde diante da injustiça, seja contra os cristãos ou seja contra a sociedade em geral. O que ele está dizendo é que a amabilidade, é que a moderação é uma atitude de parte de alguém, e esse alguém está ali, não passivo, mas está firme. Ele é paciente, é humilde naquele momento. E me permita uma experiência, porque esse versículo me fez pensar na minha postura em relação à injustiça e à arbitrariedade, principalmente por parte do governo. Certamente, ela não deve ser nem passiva e também não deve ser murmurativa. Mas, recentemente, a reforma de uma lei prejudicou muitos funcionários públicos do estado de São Paulo, e vocês sabem que eu sou funcionário público. Mas, olhando para esse texto, eu fiquei me perguntando se a minha postura fosse moderada, se a minha postura fosse de amabilidade, certamente eu não teria fechado as portas do meu coração para a paz que excede todo entendimento. Com certeza, o meu sono teria sido melhor, a minha postura teria sido muito melhor. Eu, infelizmente, não me lembrei desse texto. Minha atitude não foi das melhores, não foi daquela de amabilidade, de moderação, mas o meu coração se irritou, meu coração se inflamou. E a palavra nos exorta a orarmos pelos nossos governantes. A palavra aqui, nesse texto, nos exorta, dizendo que
a vinda do Senhor, que breve o Senhor voltará. O Senhor que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, também há de voltar e buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Portanto, o versículo 5 nos fazem lembrar de que a nossa amabilidade, que a nossa moderação deve ser conhecida por todas as pessoas. Ou seja, o nosso bom testemunho deve ser demonstrado dia a dia. Quarto lugar, a quarta exortação que nós extraímos do texto aqui é a exortação de trocar a ansiedade por oração. Mais uma vez, pastor Shed, no seu livro Alegrai-vos no Senhor, nos diz que um dos mandamentos menos observados pelos filhos de Deus é o de não permitir que a ansiedade penetre o coração. Enquanto o descontentamento se expressa com reclamações, com queixume, com murmuração, a ansiedade pressiona o coração, pressiona a mente com fortes preocupações, com aquilo que ainda não aconteceu. Porque preocupação é exatamente isso, é você se ocupar previamente com algo que ainda não aconteceu. E muitas vezes esta pressão ela é silenciosa e prejudicial. Muitas vezes a ansiedade se transforma em depressão. E eu sei, meus irmãos, que a ansiedade e a depressão são sentimentos fortes que nos fazem travar grandes batalhas espirituais, grandes batalhas emocionais. Eu sei disso porque muitas vezes o meu coração é ansioso. Muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Muitas vezes nós não entregamos as nossas situações ao Senhor e por conta disso perdemos o nosso sono, por conta disso a nossa pressão é alterada, por conta disso o diabetes sobe e tantas outras coisas acontecem na nossa vida por conta da ansiedade. Mas a palavra de Deus nos mostra que a ansiedade é pecaminosa e que nós precisamos, ao invés de carregá-las conosco, trocarmos a ansiedade pela oração. Diz o texto, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Sejam elas colocadas diante do Senhor. Sejam elas derramadas diante do Senhor, como diz lá o salmista no Salmo 142. Eu derramo diante de Deus o meu coração. E isso deve ser feito pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, já com ações de graças. Na verdade, a ação de graça é um ato de fé, porque agradecemos por aquilo que Deus ainda fez. Voltando à ilustração do início, estão lembrados da ilustração do motor? Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Assim como o óleo que, pressionado pelo aquecimento do motor, circula e lubrifica as suas peças em movimento, a paz que excede todo o entendimento, pressionada pelas circunstâncias da vida, lubrificará e amenizará os desgastes provocados nas nossas mentes e nos nossos corações. E principalmente nas mentes daqueles que apresentam as suas petições através da oração, das súplicas e das ações de graças. O texto nos diz que esta paz também guardará o nosso coração. Este verbo guardará, está ligado ao que Paulo estava vivendo. Paulo tinha muito contato com os guardas que estavam ali para vigiá-los, para não deixar que eles fugissem. Paulo usa então essa expressão guardará no sentido de que a paz seria como um sentinela, um guarda, um vigia que é colocado nas nossas mentes e que não permite que as ansiedades e preocupações penetrem o nosso coração. Que seja assim, meus irmãos.
Que a paz que excede todo o nosso entendimento guarde o nosso coração de uma maneira tal que nenhuma preocupação tome conta do nosso coração. Orar e suplicar a Deus são a certeza de que Deus nos ouve. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Concluindo, nós precisamos abrir as portas para a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Se existe desarmonia ou sintomas de desarmonia no seu lar, trabalhe em prol da harmonia. Cultive a harmonia. Não jogue a responsabilidade para o outro. Se você tem consciência deste mal no seu lar, empenhe-se para plantar harmonia. A alegria é contentamento. Então deixe a murmuração de lado. Deixe de reclamar por aquilo que você não tem e alegre-se no Senhor, porque Ele é a nossa recompensa na terra dos viventes. Salmo 142, versículo 5. Isaías 12:2 diz que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Tenha uma postura moderada em relação à injustiça. Troque a ansiedade por oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. Por fim, precisamos fazer uma pergunta para esse texto. E a pergunta é: como podemos conservar a paz em nossos corações? A resposta está nos versos 8 e 9, que diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Ele continua dizendo: tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O conselho que nós temos aqui é de pensar em coisas boas. Pense em coisas boas. Como diz o irmão Fagundes, eu gosto de coisas boas, não é? Então, pense em coisas que edifiquem a sua vida. Pense em coisas que possam trazer esperança ao seu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga isso na sua mente. Cerque a sua mente com coisas que agradem o coração de Deus e coisas que sejam edificantes para a sua vida. Segundo lugar, é importante que você pratique. Não adianta sermos ouvintes, meros ouvintes da palavra. Precisamos ser praticantes. E a prática da palavra faz com que nós fiquemos firmes no Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que aquele construtor, existiam dois construtores, né? Um construiu sobre a areia, outro sobre a rocha. Mas é interessante que ele responde: em verdade vos digo que aquele que ouve e pratica a minha palavra é como o homem que construiu a sua casa na rocha. O praticar a palavra nos ajuda a ficar firmes no Senhor. Então, meus queridos irmãos, o Senhor é a nossa rocha. Fiquemos firmes no Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor fortaleça os nossos lares,
as nossas vidas, e que a paz, que excede todo o entendimento, habite no nosso coração e nos faça crentes melhores, para a glória e honra do Senhor. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, queremos nesta hora, pela fé, abrir a porta dos nossos corações, para que a tua paz, que excede todo o entendimento, tenha livre acesso em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida harmoniosa, Senhor, a ter uma vida moderada, controlada pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a nos alegrarmos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a trocarmos a ansiedade pelas orações, deixando tudo no Teu altar. E assim te pedimos a Tua paz, que excede o entendimento, para as nossas vidas. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Te pedimos que em breve, Senhor, como igreja, nós venhamos a nos reunir para a glória e honra do Teu nome. Senhor, opera no nosso meio, opera na nossa cidade, no nosso país. Livra-nos desta pandemia, Senhor. E, por favor, seja de maneira milagrosa ou seja por uma intervenção divina apenas, eu quero te pedir que o Senhor venha nos livrar deste vírus, Senhor. Seja milagrosamente com o teu poder, ação, com a tua ação de poder. Ou seja, Senhor, pela tua ação também na vida dos médicos e dos cientistas, para que achem ali algo que possa combater este vírus, Pai. Por favor, nós te pedimos a tua bênção. Ser com cada família que está aqui reunida, que haja harmonia dentro dos nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a igreja. Deus nos fortaleça. Fiquem com Deus. Alegrar-me-ei no Senhor, pois tem me dado razão para viver. Viver é Cristo e morrer é lucro. É o privilégio de amar e servir, mesmo que se envolva dor e sofrimento. Alegrar-me-ei no Senhor, pois tem me dado razão para entender que Ele me ampara em qualquer momento. Sua palavra me faz compreender que em meio às provas prova o seu sustento. Alegrar-me